Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Quanta luz! Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para mais um estudo. Possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a fim de nos fazermos disponíveis e receptivos para os Teus ensinamentos, para o aprendizado, para a possibilidade de crescimento espiritual. Abençoa-nos, Senhor Jesus, e protege todos aqueles em necessidades e dores diversas do corpo e do espírito, onde quer que se encontrem. Muito obrigado por tudo e por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Olá a todos, vamos trabalhar no dia de hoje com o tema Medo e Autoconfiança, um tema trabalhado por Joana de Ângeles no livro Diretrizes para o Êxito, no capítulo de número 6. E Joana traz para nós diversos tipos de medo, 6 tipos, para ser mais exato. E entre esses medos, um medo raiz de todos eles, que é o medo da morte, o medo da perca do corpo material, o medo de perder essa construção nessa existência, muitas vezes com dificuldades de visualizar um campo pós-morte, muitas vezes com dificuldade de se olhar para dentro e caminhar, vivenciando a vida de uma forma mais ampla. E aí, nessa construção de Joana, nós vamos tentar não só entender o texto dela e o argumento dela, mas também tentar trabalhar isso dentro de nós. A nossa proposta aqui agora de construção educativa é, primeiro, assimilar o conteúdo que está sendo dito. Em segundo momento, trabalhar uma prática de vida a partir de um plano de reflexividade. Pegar alguns elementos que nós achamos que são necessários ao nosso trabalho de transformação, refletirmos sobre eles, criarmos planos estratégicos de como nos colocarmos de forma melhor dentro do mundo, dentro da prática da vida. Se eu tenho medo da morte, tem jeito de eu enfrentar esse medo da morte, descobrindo a raiz desse medo
e criando estratégias de a cada dia eu vou visualizando a morte, vou pensando sobre a morte, vou vendo as outras pessoas desencarnando, ou adoecendo ou envelhecendo, ou eu mesmo envelhecendo, e o peso não vai ficando tão engastante, não fica tão sobrepondo uma cruz de sofrimento e dores. E aí nós aprendemos a caminhar de uma forma mais leve dentro da vida. Porque nos desvencilharmos dos nossos medos é caminhar de forma mais leve. E nos desvencilharmos de nossos medos a partir de duas perspectivas, né? Trabalho interior de reforma e transformação. E confiança nesses poderes superiores que nos dão condições plenas de desenvolvimento no mundo. A partir dessas duas dimensões de trabalho, eu comigo mesmo, eu com a vida e com o Pai Criador, eu me desenvolvo e desenvolvo uma visão diferenciada do que é a vida, a existência física no planeta e do que são esses elementos impedidores do meu progresso e como trabalhá-los. Então nós vamos fazer um ajuste de exercício espiritual no dia de hoje. Palestras espíritas e estudos espíritas têm que ser levados pelas criaturas como grandes exercícios espirituais. Não só a escuta, mas a escuta atenta. Pode ser que você não preste atenção, e é normal, em tudo que eu diga, mas se um ponto só despertar uma perspectiva de reflexão, já é ganho todo o trabalho. Porque os espíritos amigos investem numa abertura de consciência. Uma abertura de consciência que se dá no tempo, muitas vezes curto ou ampliada. Muitas vezes um ponto dito numa palestra serve para desdobrar elementos construídos e cristalizados no tempo dentro de mim por muitos milênios. E aí, nesse plano de desconstrução para novas construções e reformas, os espíritos amigos investem, desenvolvendo possibilidades novas em seres que muitas vezes que estavam parados na sua existência. Então, medo e autoconfiança. No Diretrizes para o Êxito, da Joana de Ângeles, no capítulo 6. Os diversos medos, para a gente começar. Podem se relacionar 6 tipos básicos de medo que assaltam a criatura humana durante a finitude da sua existência corporal. Assaltam a criatura humana, que a criatura para de temor, ela se cristaliza, ela para no meio do caminho com o medo que atravanca o seu destino. Primeiro, o medo da morte. Segundo, o medo da velhice. Terceiro, o medo da doença. 3 medos estritamente vinculados. Aquele que tem medo da velhice é porque sabe que está chegando o momento da morte. Aquele que tem medo da doença é que também sabe que a morte talvez possa acontecer. E aí, lembrar do Livro dos Espíritos, quando trabalha o tema do mundo normal primitivo. O mundo de origem de todos os seres espirituais é o mundo espiritual. Nós encarnamos no planeta Terra com o objetivo de nos melhorarmos. Melhorando-nos cada vez mais, poderemos até um dia contribuir para toda a obra da criação. Mas então é sempre observar isso. O nosso mundo normal primitivo é o mundo espiritual. E esse é o mundo que a gente tem que, como é o primário, né? É o mundo que a gente não tem que ter medo de voltar até ele. Mas nós chegando ao planeta Terra e utilizando desses implementos físicos da corporalidade, ou uso de equipamentos, ou conquista de bens materiais, nos iludimos nessa passagem transitória. Passagem transitória, impermanente, de gasto de matéria. A matéria que agora talvez se encontre jovem, amanhã envelhece. Envelhecendo, entra no plano da lei de destruição e aí o espírito só que sobra. Nós levamos para o mundo espiritual a inteligência cultivada, as boas emoções, os bons sentimentos, as construções de virtude, as desconstruções de vícios que se transformam em virtudes. Eu vou para o plano espiritual a partir da perspectiva do que eu sou, não do que eu aparento ser. E aí o ser consciente e maduro cada vez mais vai se visualizar no campo da vida como alguém que se é, e não como alguém que passa pelo convívio social a partir de estruturas de aparência. Cada vez mais nós temos que construir dentro de nós e visualizar dentro de nós esse plano de essência.
esquecendo um pouquinho dessas construções temporárias do campo do social. Construções de máscaras, muitas vezes necessárias, num processo de gentileza, de construção de respeito, mas nunca ser escravizados a determinadas máscaras. Nunca se acreditar a partir de uma projeção, a partir de uma projeção exterior. Sempre tentar se ler nas diversas circunstâncias, com diversos tipos de pessoas. Se tal pessoa gera uma determinada reação em mim, é algo para eu observar. Se um determinado fato me encontra na vida e me incomoda muito, o porquê de me incomodar tanto? Se eu me coloco diante de um emprego que me incomoda e continuo trabalhando sem tentar me libertar a partir de um medo de perda, né, de pobreza, o porquê disso? E aí nós vamos nos perguntando e nos conformando em novos seres humanos no planeta Terra. Um ser que busca um mundo regenerado a partir de uma constituição interna de um homem de bem. Um homem de bem paciente, um homem de bem que se entrega numa proposta de construção junto a essas fontes superiores da existência. Então, da doença, da pobreza, que eu já falei também, ao medo de perder coisas materiais, da crítica, dessa construção de aparência diante do outro, de ser criticado por suas opiniões, de ser criticado por sua presença física, de ser criticado por existir muitas vezes. E sexto, da perda de um afeto profundo. Perda que se dá ou pelo desencarne ou mesmo pelas separações. Todos eles decorrem da insegurança pessoal, remanescente dos conflitos originados em comportamentos infelizes que deram lugar a transtornos de significado especial. Isso quer dizer, a nossa construção de medos do dia de hoje é uma construção milenária muitas vezes. Muitos têm medo da morte por causa de desencarnações traumáticas no seu passado espiritual. Muitos têm medo da pobreza porque passaram por existências anteriores que às vezes desencarnaram por causa da pobreza ou passaram por muitos perrengues por causa disso. Muitos têm medo da crítica porque se acreditam mesmo e se vivenciaram estados anteriores de muito orgulho, em que eram aclamados num púlpito e agora tem que conformar a vida a outros valores. E aí, conformando a vida em outros valores, as pessoas não olham tanto mais e olham de uma forma deformada, porque quando a gente está aqui na frente, muitas vezes o olhar é de idolatria, não vendo as dificuldades daquele que fala também. Então, esses medos são reestruturações nessa vida presente de aspectos do meu passado espiritual. E aí, o olhar, sim, num processo de autodescobrimento é importante para o ser que tenta se desenvolver de uma forma plena. Exercícios para cada vez mais visualizar o que tem dentro de mim. Escreve num papel o que eu acho que tem de qualidade e defeito. Escreve no papel, reflete, medita sobre isso. Pensa nos seus relacionamentos sem padrões de autoindulgência, mas vê quantas vezes você se coloca de uma forma mais desagradável com o outro, mais dominadora, mais controladora, buscando seus próprios interesses. Nós cada vez mais vamos desenvolver a capacidade do amor quando desenvolvermos um campo interno, uma fonte de alto amor e nos colocarmos dentro das nossas relações sem tanto sofrimento. Às vezes a pessoa vai até nos atacar, mas nesse ataque nós vamos receber de forma tranquila, serena, equilibrada, entendendo o ponto de vista do outro também. Não vamos criar mais tantos conflitos de não entender a proposta do outro, mas entender que eu tenho minha proposta e tenho todo o direito e liberdade de exercê-la no campo da vida, se não atrapalhar as outras pessoas, e o outro da mesma forma. E aí nós vamos cada vez mais aprofundando o olhar dentro de nós, entendendo também os nossos medos e quebrando esses medos no meio para que possamos caminhar mais tranquilamente. O primeiro deles, o medo raiz de quase todos, é o medo da morte. O medo da perda do corpo físico. O medo da perca desse processo evolucional chamado uma vida. E aí nós temos que lembrar a grande brincadeira dos evangelhos, quando eles tratam os conceitos de mortos e de vivos. Para o evangelho, o morto é aquele que cai no pecado. E o vivo, aquele que surge de forma pujante dentro de uma construção de amor. Então,
Nós, muitos dos encarnados, estamos mortos, porque elegemos um padrão de vida de prazeres e gozos de forma exagerada, de desprezo a outras criaturas, de desamor, de interesses pessoais muito arraigados, onde queremos que a vida toda e todo o universo circule em nosso entorno, nos ofertando tudo o que desejamos. Esses são mortos, são zumbis. E os zumbis são assim, eles caminham pela vida sem muita consciência, num plano ilusório. Mas os vivos, no dizer do Evangelho, são aqueles que se colocam diante da existência, apesar de todas as dificuldades, com coragem, com respeito pela vida, se colocam diante do outro, querendo ofertar um pouco de afeto, um pouco de carinho. Não estão prontos, mas estão tentando se transformar no tempo da melhor forma, com boa vontade. E aí esse termo boa vontade é muito bom para ser dito, né? Vontade, né? Vontade de transformação, vontade de implementar um novo modelo de vida. Ao mesmo tempo, uma boa vontade, né? Boas proposições de construção de virtudes com muita força, com muita coragem, de seres que querem se desenvolver espiritualmente. O primeiro ponto para um processo de transformação é o desejo, é a vontade, é o querer. No dizer lá do Lises, no livro Nosso Lar, né? Aquele que se encontra desejando já está a meio caminho da realização. Um trabalho perseverante e um merecimento justo complementam essa grande estruturação de fontes novas de conhecimento e fontes novas em termos de transformação pessoal. Então, o medo da morte pode ser relativizado nesse primeiro momento. O que é morte, o que é vida? Se eu já vivo e entendo melhor as leis universais, o medo da morte cada vez mais vai se esvaindo dentro de mim. Se eu apreendo que eu passo por múltiplas reencarnações, e nessas múltiplas reencarnações a vida me traz as oportunidades e possibilidades melhores para o meu desenvolvimento, já quebra um pouco esse medo da morte. Porque eu entendo que se eu desencarnar aqui agora, eu posso voltar mais à frente, com os mesmos afetos, com as mesmas criaturas que às vezes eu me equivoquei, e agora eu posso fazer de forma diferenciada. Outro aspecto que a doutrina espírita traz também, outro princípio doutrinário que a doutrina espírita traz para que possamos mudar e transformar esse medo da morte é comunicabilidade, vivos e mortos. Chegar a uma reunião mediúnica ou fazer uma leitura de um livro que trabalha, como o do Emmanuel, que trabalha termos do Evangelho, nos faz ver a presença de uma inteligência desencarnada que traz uma mensagem de amor. Os nossos entes queridos que nos anteciparam no túmulo estão lá vibrando por nós. Entidades outras que não conhecemos nessa vida, mas que nos amam a diversas existências, estão vibrando por nós lá. E aí nós vamos criando amizades reais e conscientes, não só no plano dos encarnados, mas também entre os desencarnados. Um sonho que alimenta a pessoa de esperança e confiança, depois de um dia pesado de trabalho, é uma grande misericórdia divina, onde um amigo espiritual nosso nos encontra e nos dá uma mensagem de estímulo para que possamos nos fortalecer e caminhar de uma forma mais apropriada. E aí, cada vez mais, essa construção nossa de medo de perda do corpo físico, destruição desse conceito de vida que eu acho que é o melhor de todos, cada vez mais vai sendo desbastado para se transformar num processo de esperança e confiança. Fé, certeza no futuro. Eu tenho fé, eu crio esse estado de fidelidade interior aos propósitos maiores do universo. E os propósitos maiores do universo pedem para os seres encarnados e desencarnados uma construção evolucionária. Um ser que cada vez mais se transforma e se coloca de uma forma apropriada dentro desse globo. E aí nós entendemos então que o grande transformador desse medo da morte é transformarmos a nossa visão materialista numa visão realmente espiritualista. Não o espiritualismo das igrejas tradicionais, que muitas vezes são ritos e formalismos sem nenhum conteúdo no campo das aparências, mas sim entender e vivenciar a reencarnação, vivenciar essa comunicação com os mortos no campo da mediunidade, vivenciar essa nova estrutura que a doutrina espírita nos traz de visualização das leis naturais. Lei de adoração. Eu começo a fazer preces agora com o coração, me vinculando, sintonizando e afinizando com essas propostas superiores, com os espíritos mais evolvidos do universo.
Nisso, o medo do desencarne vai ficando menor, porque também os nossos acompanhamentos espirituais são de maior qualidade, nos dando força, nos dando confiança. Se passamos por um processo de desencarne, esses companheiros vêm ao nosso auxílio. E só o afeto, o carinho deles nesse processo de transição nos permite uma transição mais equilibrada, mais ajustada, com maior alegria no coração por ter cumprido uma passagem no planeta Terra de trabalho para se desenvolver, de trabalho para construir um campo de amor dentro de si. E aí vocês veem que a vida vai transformando, vai tomando outra ótica. É essa a proposição de uma casa espírita. Um desenvolvimento, um plano de construção educativa, no plano, como a gente falou, da instrução no primeiro momento, mas também do trabalho voluntariado, do trabalho junto aos necessitados, tentando não só distribuir coisas, mas construir um plano de afeto dentro de mim. O trabalho junto à reunião mediúnica, que aí os invisíveis vão receber o meu afeto também. Aí eu vou estar planificando, além de distribuir afeto e carinho, algo que eu não vejo, construindo mesmo essa certeza da existência do plano espiritual. E aí eu cada vez mais eu vou me melhorando e transformando e quebrando esse grande medo da morte, que talvez seja de todos nós, né? O medo da morte tem muito a ver com o princípio de conservação, nós vamos falar à frente. A intercorrência dos medos básicos no indivíduo centraliza-se na incerteza, mantida em torno do fenômeno da morte, do que ocorre depois da disjunção molecular, da sobrevivência ou não, porque considera que se trata de aniquilamento da consciência e da razão, teme a consumição total, né, que jamais ocorre. Por medo de perder esse plano de consciência, de ser individualizado, que escolhe a sua proposta de transformação dentro do mundo, muitas vezes fica aterrorizado com o fenômeno da morte. Mas se entendemos que a imortalidade da alma, que eu desencarno e chego lá no plano espiritual do jeitinho que eu estou aqui, com os mesmos valores, com as mesmas dificuldades, ampliado com algumas relembranças do passado, né? Mas a mesma criatura, isso pode ser um padrão de estímulo para o ser. O plano de consciência o mesmo, o plano de lembranças o mesmo, o plano de relacionamentos os mesmos. E aí o medo da morte sobe como um fantasma, né? E qual que é a base desse medo da morte? É o instinto de conservação. A necessidade de um instinto de conservação, porque senão os seres se lançariam à morte, porque o mundo normal primitivo e o mundo de maior harmonia e equilíbrio é o mundo espiritual. E aí, se eu me coloco num mundo material, trabalhando o processo encarnatório, cheio de dificuldades, cheio de desequilíbrios, cheio de construções difíceis em relacionamentos, em termos de conquistas de subsistência. E aí, eu vendo esse plano aqui no planeta Terra, eu gostaria, né, se eu não acreditasse esse instinto de conservação não falasse tão forte dentro de mim, eu desejaria de novo voltar ao plano espiritual. E aí, a construção desse medo da morte, né, é necessário para o ser se manter dentro da vida, conservando o seu corpo físico por um maior tempo, cuidando dele de forma adequada, para ter maiores oportunidades de desenvolvimento espiritual. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, que após a morte algo de bom espera por mim. Ter sempre essa esperança, essa confiança, essa fé de após a morte algo melhor existe para mim. Entender que lei de progresso, construção de evolução do ser no seu desenvolvimento espiritual é sempre crescente. Nós não estagnamos muitas vezes e nem regredimos. O processo muitas vezes visível de estagnação é o ser que repete os erros, mas repetindo os erros, ele aprende também. Então, é uma estagnação entre aspas também. Então, o nosso processo evolucional se dá de forma gradativa, de forma constante, sempre para frente. E isso é uma perspectiva que nós vamos desencarnar melhores do que estamos hoje. Vamos desencarnar de tal forma que
nós vamos chegar ao plano espiritual com condições de fazer algo diferenciado. E aí nós geramos estados de maior equilíbrio, de maior construção de firmeza interna, que é o necessário para todos nós, passando por esses grandes desafios dentro do planeta Terra, né? Ele é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, de entender a partir daquela perspectiva do ponto de vista que a vida no planeta Terra, na imagem criada por Kardec, é uma passagem de uma estação de trem até outra. Mas tem inúmeras outras estações, tem inúmeros outros trens. Esse trem agora pode estar apertadinho, mas no outro pode estar mais confortável, com refeição sendo servida durante o trajeto. E aí nós vamos entendendo dessa relativização e da nossa encarnação no planeta a partir de necessidades de construção diferenciada. Se eu sou rico, é porque eu tenho que utilizar da lei de progresso no auxílio a outras criaturas. Se eu sou pobre, com dificuldade de sustentação, muitas vezes treinamento de humildade, treinamento de obediência, treinamento de se colocar dentro da vida sem estado de revolta e rebeldia. E aí nós vemos que a espiritualidade amiga nos trabalha a partir desses pontos cegos que temos dentro de nós, pontos mortos de desenvolvimento, pontos que não foram ou não trabalhados ou trabalhados de forma equivocada, que tem que ser desbastados de determinada forma e reorientados para que nós sejamos espíritos mais completos, integrais, dentro dessas caminhadas que nós fazemos nas múltiplas reencarnações. Como contrapeso ao arrastamento, né? Então, perspectiva da vida futura, né? Ou na realidade, instinto de conservação, como contrapeso ao arrastamento de voltar para o plano espiritual, que sem esse freio levaria a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o trabalho que deve servir ao seu próprio adiantamento. Então, esse medo fundante da morte muitas vezes atrapalha demais a nossa vida. Transtornos de ansiedade, síndromes do pânico são muitas vezes baseados nessa construção do medo da morte. De seres que se colocam, muitas vezes, até afetando o seu corpo biológico, porque tem profundo pavor de desencarnar. E aí, os estudos na casa espírita servem para que a gente possa relativizar esses pontos. Entendendo que o pior possível para nós nessa caminhada evolucional, em nossos termos terrenos, é a perda do corpo físico. Mas mesmo a perda do corpo físico não há perda das nossas possibilidades evolucionais e não há perda da nossa identidade. É isso que a gente tem que guardar como certeza. O segundo medo decorrente do medo da morte é o medo da velhice. O ser que se coloca num processo de envelhecimento e vê a morte se aproximar. E vendo a morte se aproximar, muitas vezes entra num estado de desespero. Isso é muito frequente naqueles que construíram uma visão materialista durante a sua juventude, madureza e infância. E a visão é tão materialista na busca dos gozos e dos prazeres que quando o seu corpo sente o envelhecimento, se enfraquece, não tem mais possibilidade de catar esses gozos e prazeres, se sente frustrado, desanimado. E aí nós vamos entender que, sim, no dizer dos espíritos, o grande inimigo do espiritualismo e do espiritismo é o materialismo, a leitura materialista da vida. Porque aquele ser que se construiu nas múltiplas fases da existência como materialista, chega no envelhecimento, se sente frustrado, transtornado, muitas vezes com tendência até ao autoextermínio, porque acredita que a vida não oferta para ele o que ele gostaria. E aí nós vamos tentar mudar essa visão da velhice. O Leon Denis, no livro O Grande Enigma, tem uma citação logo à frente, fala sobre isso. A velhice é o grande ponto de simplicidade para o ser que se trabalha dentro do planeta. Na velhice, nós queremos só o necessário. O supérfluo já não faz tanta importância. Nós desejamos sempre um plano mais simples de vida. Nós construímos também, identificados por uma proposta evolutiva bem consciente, nós adquirimos um estado de sabedoria. E aí, o que é sabedoria? Ter e receber um ensinamento teórico, transformar a instrução em reflexão e saber praticar de uma forma adequada. Não é só inteligência, mas uma prática de vida ajustada. O sábio é aquele que
guarda dentro de si e se conforma de uma forma adequada nas múltiplas circunstâncias da existência. E o ser que já viveu mais do que os outros, ele tem essa habilidade de olhar para o campo da vida e saber discernir as coisas. Se ele cultivou um olhar materialista, um olhar de desespero. Mas se ele entende que é uma fase nova da vida, ele se coloca construindo esse piso de sabedoria e de simplicidade. Não mais quer as coisas só para si, mas entende que distribuir para os outros também é ajustado. Já tem na mentalidade que a posse material é que não constrói felicidade. Que a construção da felicidade está nos encontros, nas amizades, no amor distribuído. E aí a sabedoria chega a esse velho. A simplicidade também faz parte de sua vida. A crença atávica de que a velhice sucede à morte, o que é incontestável. Retira a compreensão lógica de que ela se manifesta em qualquer idade. E aí o ser esquece mesmo que poderia ter se manifestado na juventude e poderia se manifestar a qualquer momento, de acordo com as determinações e a programação superior. Apresentando-se em todas as faixas etárias, não sendo privilégios apenas da senectude, da velhice. Todos nascem condenados à morte biológica, da mesma forma como foram estruturados organicamente. Né? Construção cíclica, infância, né? Juventude, madureza, velhice, morte. Plano espiritual, volta, nascimento, também infância, juventude, madureza, velhice, morte de novo. Nesses ciclos que a divindade oferta como possibilidades evolucionais para que nós despertemos algum dia e fujamos desses ciclos reencarnatórios. E aí, na condição de espíritos puros, ou mesmo bons espíritos, a constituição de um campo de felicidade dentro de nós, a não necessidade de forma obrigatória do uso de um campo material para desenvolvimento dentro de um corpo físico, mas sim, a perspectiva de missões como o do Cristo, de vir ao planeta Terra, legar uma mensagem de amor, de respeito, de bondade, para aqueles que ainda caminham de forma mais dificultosa. E aí nós nos construímos na herança do Criador. Nos constituímos como co-criadores em plano maior, de seres que ofertam às outras criaturas uma maior perspectiva de entendimento das leis universais. Simplicidade e sabedoria, no dizer do Leon Denis, são as características do velho que se coloca de uma forma diferenciada. E aí as imagens são claras, né? A imagem que eu coloquei é de um velho machucado pela vida, mas machucado pela vida porque não construiu um olhar da vida de reverência, de gratidão, de louvor, do ser que passa pelas suas fases de forma equilibrada, entendendo que cada fase da vida requer um tipo de comportamento e um tipo de pensamento. Esse não, é o ser que passa pela velhice de forma plena, lúcida, aberta, o olhar vivo, um olhar de um ser que se abre a esses grandes ensinamentos do universo. A velhice, segundo o modo de ver comum dos homens, é a decrepitude e a ruína. A velhice é santa, pura, quanto a primeira infância. Por isso aproxima-se de Deus e vê mais claro e mais longe nas profundezas do infinito. Por que se aproxima de Deus? Porque o momento do desencarne é mais próximo e as reflexões sobre o mundo espiritual se tornam mais intensas. E aí esse plano de conexão e adoração ao Pai Criador se torna mais propício. Porque se eu acredito que eu estou chegando à hora do meu desencarne, começo a tentar entender como funciona esse desencarne e como funciona essa proposta da vida para mim, eu, num processo da lei de adoração, vou criar mecanismos de construção de relacionamento com o Pai Criador a partir do meu coração. E aí eu me abro, eu saio da postura do velho rebelde que construiu dentro da vida só um aspecto de rebeldia e de materialidade, e aí envelhece e fica mal-humorado com todo mundo, e entro nesse padrão de alegria e felicidade, porque estou construindo agora de forma mais simples, de forma mais equilibrada, um ser que se encontra caminhando pelo planeta Terra de forma leve e agradável. Porque sabe que amanhã, se a morte me encontrar, eu fiz o mais adequado na construção dessa vivência no planeta. Se a morte me encontrar, eu sei que tem amigos lá me esperando, que vão me acolher com todo carinho, e nós vamos continuar o mesmo trabalho por lá também, né? A velhice é eminentemente simplificadora de tudo.
simplifica a princípio o lado material da vida, porque aquele que guarda um processo de construção dos ciclos de vida entende que é hora de se desfazer das coisas materiais. É hora de se desapegar dos bens da terra. Né? Suprime todas as necessidades irreais, porque aí é uma proposta de eficiência a velhice. Aí eu tenho que saber o que é bom para mim agora e o que não é. Isso aqui está supérfluo na minha existência. Não é hora de eu ficar cultivando isso mais, não. É hora de eu descartar isso para não ficar tão sobrecarregando a minha existência, carregar isso por muito tempo, né? O medo da doença é o terceiro, também baseado muito no medo da morte. Porque o medo da doença é o medo de morrer na realidade, né? É a aflição de perder o corpo físico e a vida por causa dessa doença que está tendo. Por outro lado, o medo da doença encontra-se também enraizado na mesma reflexão de que elas conduzem à morte, assim produzindo o terrível conflito. E aí nós não conseguimos separar e entender a mensagem da doença. Toda doença tem uma linguagem oculta que nos mostra o que deve ser trabalhado para a nossa transformação moral. Se um tipo de doença me encontra no plano da vida, a necessidade de uma conformação melhor, de uma proposta diferenciada. E aí, a necessidade do ser que se olha e se entende. Se entendendo, ele consegue ver na doença um grande mecanismo de transformação. Uma grande estimulador de um progresso mais ampliado. Lembrar que a perspectiva do plano espiritual é que corpos terrestres são para ser usados e depois descartados. Usados com maior carinho, empréstimos da divindade para um plano de transformação, mas usados por determinado tempo e depois descartados, entrando a matéria num ciclo de transformação, nós no plano espiritual e depois o retorno, para uso de novos corpos e novas vestes, em novas conformações espirituais. E aí, a doença para os amigos espirituais são estimuladoras do progresso. Do ser que se é colocado no estado de reflexão. Num ser que para e pensa, por que eu tenho essa doença? Quais são as características dessa doença? Por que eu fiz essa doença em mim? O que ela traz? Qual que é a mensagem oculta que ela traz para mim? E aí, quando eu começo a entender a mensagem oculta, a perspectiva é que eu não tenha nunca mais essa doença. Nessa existência, num processo de cura, ou mesmo nas outras. Porque eu entendi a mensagem oculta da doença. E aí é uma perspectiva de sintonia, afinidade, de entendimento dessa proposição maior para o nosso plano de vida. O medo da pobreza é outra coisa também. E aí, muito baseado nas nossas construções de conquistas materiais, da nossa rotina diária, do nosso salário, do nosso emprego, do nosso trabalho remunerado. Surge o medo da pobreza, o medo de passar necessidade, como dizia antigamente, respaldando-se no conceito de que o dinheiro compra a saúde. Não só a saúde, mas compra o alimento. Não só alimento, mas compra uma moradia mais confortável. Não só a moradia mais confortável, mas compra um local no hospital. Por exemplo, hoje na pandemia, a grande dificuldade é aqueles que são atendidos pelo SUS, vai do jeito que dá. E aquele que tem um hospital particular, ainda cabe um plano de escolhas. E aí nós entendemos que sim, o dinheiro constrói mecanismos materiais que dão suporte para o ser. Mas esse suporte não pode ser lido de forma escravizada, que numa vida tem dinheiro, na outra não tem. Né? É uma forma que a vida nos coloca nos diversos pontos de condição social e status social para que nos desenvolvamos internamente de formas diferenciadas. Porque aquele que tem muitas condições financeiras, por várias existências, a perspectiva é que não trabalhe diversos aspectos de virtudes que só se conquista estando pobre. E aí nós entendemos que essas construções dentro do planeta Terra transitórias têm que ser lidas como transitórias, como passageiras. E aí o dinheiro compra a saúde e quase confere a imortalidade. Mas, em alguns locais, mesmo a pobreza gera seres que, a partir de uma perspectiva de simplicidade, de construção bem equilibrada da sua vida, com pouco dinheiro, vivem muito mais. Se alimentam com alimentos mais saudáveis, muitas vezes cultivados numa horta pessoal. Se colocam diante da vida com menos preocupações e menos estresse de conquistas materiais, ou de se apresentar-se diante do outro a partir de uma aparência construída. São seres simples,
Simples, com poucas posses, mas caminham pela vida de forma mais tranquila e honesta. O dinheiro compra a saúde e quase confere a imortalidade, pensando-se que a falta de recursos econômicos abrevia a existência física, em razão de não se dispor dos meios hábeis para atender os fenômenos desgastantes e fatais das enfermidades. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Tem muita gente, como eu falei, que leva uma vida simples e vive muitos anos na Terra se desenvolvendo, uma construção diferenciada, né? O Chico mesmo tinha uma vida muito simples, de consumo, mesmo de aparência e status, e viveu por muitos anos, constituindo mesmo um plano com as suas doenças, que eram processos que ele tinha mesmo que passar, um processo de transformação, mesmo de construções diferenciadas no seu plano interno, mas caminhou dessa forma mais simples mesmo, se constituindo como um ser também que atingiu uma idade provecta, né? Então, isso é relativo. Às vezes a pessoa com muita riqueza abusa tanto dos valores materiais que desencarna muito cedo. O medo da crítica também é algo muito intenso nos dias de hoje. E o medo da crítica nós podemos lembrar hoje que as redes sociais influenciam muito nesse medo da crítica. O Instagram, por exemplo, é avaliado em termos de curtiu ou não curtiu. E aí eu me acredito sendo avaliado por essas outras pessoas e me sinto inseguro quanto à avaliação dos outros. O ser que se sente seguro quanto à avaliação dos outros, no dizer da Joana, como está escrito aí, é desconfiado dos seus valores íntimos. Valoriza mais um campo de aparências e não de essência. Não se trabalha internamente, não constrói essa fortaleza interior de entender que os outros acreditam no que eles acreditam mesmo. Se eles não quiserem gostar de você, eles têm todo o direito de não gostar. O padrão de avaliação é todo deles, não é meu. E aí é impossível constituir uma imagem, uma aparência que agrade a todas as pessoas. E talvez um grande padrão de sofrimento das criaturas, principalmente eu vejo dentro da casa espírita, é a tendência a querer agradar todo mundo. A tendência a querer agradar todo mundo e ser amado por todos. Isso, naquela fala do Espírito André Luiz, nem Jesus conseguiu. E nós nos colocamos ainda numa perspectiva de convivência de querer agradar todo mundo. E morrendo de medo do que o outro vai falar de nós ou vai pensar de nós. E aí nos tornamos seres, muitas vezes, combalidos internamente. Porque para agradar todo mundo, muitas vezes você vai ter que esquecer de algo interno seu. Vai ter que abrir mão de coisas que são valores cultivados, de cunho positivo até, por muito tempo. E aí a nossa grande perspectiva, indo além do medo da crítica, é a pessoa tem que ser que nem Paulo de Tarso, se colocar diante da vida de forma autêntica, de forma sincera. O ser que se coloca na vida de forma autêntica e sincera, constrói os relacionamentos adequados e tenta se transformar. Se tem alguma inimizade, algum desafeto, no tempo a gente transforma esse relacionamento. Não tenta evoluir de forma artificial, aparentando para os outros algo que não é. Nos relacionamentos afetivos, as pessoas fazem muito isso, né? Principalmente nos seus primeiros momentos. Aparentam para o outro ser algo que não se é. E aí, quando casam, o outro olha para ele e fala: uai, não casei com essa pessoa, não. Essa pessoa está totalmente diferente. Por quê? Para agradar, conformou uma personagem. Uma personagem que não era verdadeiramente ela ou ele. E aí a nossa perspectiva é quebrar esse medo da crítica para nos apresentarmos cada vez mais entre nós de forma autêntica. A pessoa goste ou não. Mas, numa perspectiva assim, eu tenho também defeitos e vou tentar me transformar. Aí é o ser que está mesmo caminhando de forma sincera nessa vida. Desconfiado dos valores íntimos e instável nos objetivos que persegue, teme a crítica. E aí um padrão também, instabilidade. Porque a instabilidade por quê? Porque ele é constituído num campo de aparências. Como ele é constituído num campo de aparências, qualquer crítica exterior faz com que ele mude essa aparência. Ele fica à mercê da opinião das pessoas. É a fala do Paulo quando ele chega na ilha e é picado pela cobra lá. No primeiro momento, quando ele é picado pela cobra, os nativos falam: esse ser é um ser vinculado com os fatores negativos da vida, porque ele passou por todas as dificuldades aí, no naufrágio do navio, e chega à terra salvo, a cobra pica ele vai morrer? Então ele está muito azarado, né? Mas
Depois de alguns momentos, quando eles veem que o Paulo não desencarna, qual que é a fala? Não. Esse é um ser divino, porque ele foi picado por uma cobra e não desencarnou. E aí nós vemos que, e o Paulo comenta para o companheiro que está junto dele, não se fie às opiniões da multidão. Não se coloque de uma forma de ser levado por essas opiniões. Mantenha sua postura de forma firme, tranquila. Não fique instável, querendo agradar as criaturas. Todas as criaturas, né? Teme a crítica sempre ácida e perniciosa, destrutiva e perturbadora. O anseio por conseguir o respeito da família e da comunidade onde se movimenta, sempre essa busca desenfreada por respeito, né? Muitas vezes constrói o respeito dentro de família, porque é o provedor da família, e distribui bens materiais para os outros. E aí acredita que distribuindo bens materiais vai ser amado, o que é uma grande ilusão. Quanto mais distribui os bens materiais, a perspectiva é que se você parar de distribuir, as pessoas vão se revoltar contra você e falar que você é péssimo, ou mesmo quando não distribuir o que eles gostariam, vão falar mal também de você. Então é uma grande armadilha da vida para todos nós, né? Para quem tem essas condições. E as dificuldades para permanecer irretocável ensejam espaços emocionais para recear a agressão inevitável da crítica pertinaz. A manutenção dessas figuras públicas é muito desgastante para o ser. O ser entra em estados de tristeza, depressão, amargura e frustração. Porque o retorno que está sendo posto na construção dos relacionamentos é muito, muito baixo, né? Ele constrói um personagem, espera retorno e, na maior parte das vezes, não recebe. O que recebe são o campo das aparências, que muitas vezes para o ser não alimenta internamente. Então também desbastarmos esse medo da crítica, essa perspectiva de agradar todo mundo, nos colocando de forma autêntica dentro dos nossos trabalhos, dentro de casa, né? É assim que eu sou mesmo. No dizer do Paulo, eu sou o que sou. Sou o que sou e estou tentando me transformar. O que eu tenho de ruim, eu estou trabalhando no tempo. E essa é uma perspectiva franca diante da vida. Críticas e insegurança. Um conflito preponderante no comportamento das pessoas imaturas psicologicamente é o medo da crítica. Então, medo da crítica, imaturidade psicológica, crianças espirituais. Filho excedente da insegurança, extrema insegurança, tanto que ele tem que construir um personagem externo, né? Esse fator negativo na conduta humana é responsável por vários dissabores, entre os quais o insucesso nos empreendimentos, ou mesmo a falta de estímulos para tentá-los, né? Porque se eu construo aparências, muitas vezes na minha projeção no mundo, as pessoas também não entendem muito bem o que eu quero. E aí a construção de empreendimentos é mais dificultosa. E as pessoas estão sempre também esperando que eu resolva a vida delas também. Porque se eu quero agradar todo mundo, eu sou aquele salvador do universo. Também outra perspectiva que a gente tem que quebrar dentro da casa espírita. Nós não salvamos ninguém. Nós não somos salvadores dos nossos filhos, nós não somos salvadores dos nossos maridos, nós não somos salvadores do companheiro desequilibrado dentro da casa espírita. Nós auxiliamos a nós mesmos num processo de transformação e, se tem espaço além disso, porque a nossa perspectiva principal dos espíritos amigos é trabalho íntimo. Além disso, podemos ofertar consolo e conforto para o outro. Consolo e conforto é diferente de salvar. Aí o Emmanuel está muito correto. O bom é não dar conselhos, porque eu não conheço da vida do outro em profundidade. Então eu posso confortá-lo. Eu posso falar, tamo junto, se precisar, tô aqui. Mas dar receitinha de bolo para o outro se desenvolver numa perspectiva salvacionista, isso é tempo na casa espírita da gente parar de fazer, né? Bloqueando-se pelo injustificável receio das opiniões alheias, o indivíduo recua ante as possibilidades enriquecedoras de crescimento interior, de realização, deixando de ser feliz para estar sob tormentos crucificadores. Quando eu projeto muito para fora, eu esqueço o que tem dentro de mim. E aí eu perco a oportunidade de crescimento espiritual. O outro medo também, o último dos medos, o sexto medo. O medo da perda de afetos. O medo das separações, dos divórcios, mesmo do desencarne de entes queridos. Aí é mais das separações. Por fim, o medo de perder um afeto legítimo constitui fator de desarmonia, ainda resultante da desestruturação emocional. Só tem medo de perder o outro aquele que não se acredita na posse do outro. E aí eu tenho dois problemas com isso. Primeiro, um ser controlador e dominador, que acha que pode possuir o outro.
Segundo, o outro está vinculado ou não. Você não perde afetos. Você constrói afetos no tempo. O afeto legítimo se mantém pela eternidade. Não quer dizer que ele vai estar junto de você em forma física toda hora. Não quer dizer que de vez em quando ele vai dar uma sumida. Mas a afinidade, a sintonia se dá nos planos do espírito, no plano mental. E aí o ser que busca, a grande base dessa medo do perda dos afetos é essa. Uma perspectiva de controle e dominação do outro. E aí eu tenho posse do outro. Aí os ciúmes aparecem, né? O ciumento é esse que acha que tem posse do outro. Acha que tem que controlar e dominar o outro, não entendendo que o outro é um mundo em si, com autonomia e liberdade. E com autonomia e liberdade escolhe seus processos de vida. E pode escolher até se afastar dessa pessoa. A construção de afetos legítimos vai além dessa construção apegada dos casamentos, dos namoros, em que o ciúme se torna uma energia, muitas vezes, de quebra de relações. O ciúme, segundo os espíritos, é um dos vícios que não tem qualidade nenhuma, porque o ciúmes é um gasto energético inútil. O ciúmes é o ser que se coloca de forma destemperada, agressiva, colérica, junto a outra pessoa, que está tentando caminhar da forma que acha mais adequada. Então a perspectiva é de quebra desses ciúmes e quebra desse medo de perda de afetos. A pessoa foi embora, foi buscar outras frentes, Deus o acompanhe. Não no sentido irônico, mas Deus o acompanhe, auxiliando ela no novo projeto existencial dela. Se era casado comigo por muito tempo, é hora de libertar. Então, se viu que os dois viram que é hora de libertar, deixa a pessoa caminhar, se desenvolvendo. Não cabe em casa espírita de forma alguma processos de violência e agressividade, como nós vemos nos dias de hoje, no campo, por exemplo, nos crimes de gênero contra as mulheres. Não cabe companheiros desequilibrados se colocando diante dessas criaturas, impondo suas visões de vida, seu controle e dominação num processo do patriarcalismo e machismo do passado. A casa espírita traz como mensagem de redenção e transformação uma construção de autonomia em conjunto. Seres que se agrupam em casal para um trabalho de construção espiritual coletiva. Mas, chegando o momento de separação, se assim for, que também tomem seu caminho e se desenvolvam, cada um com novos companheiros ou sem ninguém. Então, a doutrina dos espíritos quer trabalhar profundamente com as criaturas, nos desbastar na quebra desse ciúme enquistado, na quebra desse apego que gera o medo da perda dos afetos, né? Vamos lá, então. Somente se perde o que realmente não se tem. Não existem afetos que se percam ou desapareçam, mas fenômenos de afetividade geradas por diversos motivos que se alteram, se afastam, desaparecem, não merecendo, portanto, maior aflição. Os relacionamentos se transformam, se alteram. Eu mudo, o outro que está do meu lado muda. Muitas vezes nós decidimos cada um caminhar na sua construção, com outras pessoas ou de forma individualizada. E aí nós começamos a entender a vida nesse projeto espiritual. Não como esse campo impregnado de apego e de dominação e controle, né? E a visão materialista, a causa dos medos, essa visão materialista da vida, esse olhar desfocado sobre a existência que busca só prazeres e gozos materiais. E quando eu busco só prazeres e gozos materiais, a tendência é o esquecimento. E a escravização a esses gozos e prazeres e o esquecimento da minha perspectiva espiritual, né? Dessa construção diferenciada dentro de mim. Isso baseado muito em orgulho e egoísmo. O egoísmo de querer que tudo seja para mim e o orgulho de achar que eu sou o centro do universo. E a construção do universo foi feita para que eu vivencie mesmo meus prazeres e gozos dentro dele. Lembrar que nos prazeres e gozos, e aí a espiritualidade amiga fala que os prazeres e gozos são produtivos porque estimulam o ser a um processo evolucional. Mas a grande dificuldade dos prazeres e gozos é um processo de escravização. Eu entender que essa passagem pelo planeta Terra é só prazer e gozo. Só pode acontecer na minha vida coisa que eu gosto. Só pode constituir na minha existência coisas que eu desejo. E aí eu entro no estado de alienação, porque a vida não funciona assim. A prática da vida é cada vez mais eu evoluir e aprender a gostar de tudo. Esse é o grande segredo do universo. Eu aprendo a gostar de tudo. Jesus
passa pela cruz e vê o gesto e o potencial positivo da cruz também. Ele vê que a mensagem da cruz lega na mente das criaturas uma mensagem de renúncia. Uma mensagem de desconstrução desse aspecto de morte, em que existe vida de verdade. Uma desconstrução de que seres criminosos são destruídos e jogados de lado, enquanto só os que têm poder que permanecem no mundo com status e privilégios. Ele passou pelo planeta Terra sem nenhuma perspectiva de status social, sem nenhum bem material, mas ofertou o seu trabalho em prol do desenvolvimento do ser humano. É essa que é a quebra dessa visão materialista de vida, que consequentemente quebra esses medos todos e relativiza esses medos todos. Não compreendendo a vida como uma realidade constituída por etapas delineadas, com firmeza no corpo somático fora dele. Outra coisa, passar pela vida entendendo os ciclos da vida, entendendo que tem tempo para tudo, entendendo que a infância é tempo de determinadas coisas, a juventude é tempo de determinadas coisas, aí o prazer e os gostos são mais ampliados, mesmo, normal. Mas a madureza já é uma fase de equilíbrio, de construção eficiente. A madureza e depois a velhice já é a fase da simplicidade, como diz Leon Denis, da sabedoria, das escolhas conscientes, de escolher por qualidade, não quantidade, não se apegar a escravizar mais nada, porque já está numa fase já de encontro com essa grande verdade da morte e do plano espiritual. O indivíduo vê na conjuntura material a única realidade sem a qual tudo é desconhecido ou impossível de existir. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de leitura ilusória da vida. Graças a essa contextura, aquele indivíduo que não se firma em conceituação imortalista, aquele que demonstra a perenidade, a infinitude da vida, faculta-se a instalação do medo nos sentimentos, essencialmente o da morte, da interrupção do gozo carnal. Né? A gente tomar muito cuidado com essa perspectiva do gozo exagerado, do apego excessivo ao plano da matéria, desconstruindo essas tendências, esses desejos excessivos por bens materiais. Ter uma construção de conforto, de progresso, sim, adequado a todos nós, nessa nossa busca de construção, né, legítima, mas sempre observar o necessário e o supérfluo, como diz as obras da codificação. Alienação no campo dos prazeres, porque o ser que busca prazeres de forma desordenada fica escravizado pelos prazeres. Nós conhecemos muitas pessoas escravizadas, mesmo em casa espírita, pelos alienação dos prazeres sexuais ou dos prazeres da mesa, da gula, ou outros tipos de prazeres, prazeres no campo do poder, do status social, das aparências. E nós vemos como eles ficam aprisionados a essas construções. Pensastes apenas no vosso corpo, nessa passagem no planeta Terra. Seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoísta. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse senhor tão mimado e acariciado se tornou o vosso tirano. Essa construção da corporalidade buscando os prazeres de uma vida acaba se tornando amolecido o ser, né? Comanda o vosso espírito, que se constituiu seu escravo. Seria esse o objetivo da vida que o Senhor vos concedeu? Seria esse o objetivo de passar pela existência só buscando prazeres cada vez maiores? Porque o prazer também tem disso, né? A construção de uma busca de prazeres, eu quero sempre prazeres mais refinados e requintados. Em termos de matéria, não de espiritualização. Se eu tenho determinada casa X, e aí o campo de desejo se abre numa proposta crescente, agora eu, construindo na casa X, eu começo a desejar uma outra. Conquistando a outra, uma outra mais cara ainda, em tal lugar, de tal forma. E aí vira um saco sem fundo, né, como dizia no ditado popular. Vira uma corrida em torno de si mesmo, ou uma corrida atrás do rabo, como fazem os cachorrinhos, né? E aí a perspectiva nossa é de quebra dessa visão ilusória da vida. Passamos por ciclos existenciais no planeta e temos que ter a perspectiva de não nos escravizarmos às constituições desse planeta. Qual é o mecanismo que Joana
acaba legando para todos nós numa desconstrução dessas visões, desses medos e numa construção de um homem novo. Primeiro, o acesso às nossas potências da alma, o nosso fortalecimento interior, a nossa santificação pessoal. Construir um piso de virtudes, cada vez mais desconstruindo os nossos vícios e transformando em novas qualidades, que nos permitam ter um estofo interno que resista a toda essa construção externa, que muitas vezes nos impulsiona a caminhos não tão produtivos. E as potências da alma são o quê? No dizer do Leon Denis e dado pela Joana. São o pensamento, o sentimento, a vontade, a inteligência. Elementos que nós levamos para a nossa vida pós-túmulo e elementos que nos auxiliam a caminhar nessa vida sabendo escolher de forma mais apropriada, que também é um desenvolvimento da nossa proposta de livre-arbítrio, de livre escolha. Livre consciência, livre pensamento, livre escolha. Eu caminho pela vida escolhendo os caminhos mais adequados a partir do meu piso espiritual. E ao mesmo tempo também legando e gerando uma lei de responsabilidade. Se eu faço agora, de forma equivocada, eu colho lá mais à frente. Se eu sei que fiz de forma equivocada, eu colho mais à frente de forma tranquila. Não, realmente eu plantei equivocado atrás e agora estou tentando construir algo diferenciado. E aí eu começo a dar força para essas potências da alma. Eu começo a esquecer um pouco essa aparência externa na manifestação dentro do mundo e começo a olhar dentro de mim e ver potências gigantescas de transformação. Uso da vontade. Vontade, eu quero me transformar. Eu quero me transformar num homem novo. Eu quero mudar essa construção que só trouxe sofrimento e dor para mim até agora. A busca desenfreada por salário cada vez maiores não me permitiu conviver com minha família, dar amor para os meus filhos, que agora, na juventude, estão dando problema. Então, eu me constituí a partir de uma externalidade, e agora eu quero me constituir no plano interno. Potente, escolhendo de forma consciente, escolhendo o que seja produtivo para mim como espírito. Detivesse-se o ser humano a meditar em torno do processo existencial dessa caminhada dentro da vida, em sua colocação no universo, e compreenderia que pelo fato de existir, a sua não pode ter sido a origem no acaso. Não há acaso nessa existência. E a sua não é a finalidade de extinção. Enriquecido pela inteligência, né? Um atributo nosso é a inteligência. A leitura desse plano de vida para nos colocarmos de forma adequada. Herança do Pai Criador. Por uma memória também, né? A memória milenária das múltiplas existências que surgem nessa vida como estímulos, como faculdades, intuições do que eu devo fazer de bom. Quando requisitada nos seus refolhos profundos, jazem lembranças que procedem de experiências rigorosas que lhe preexistem à atual concepção e, por consequência, sobreviverão à diluição das moléculas materiais. Né? Uma construção de um espírito, não a construção de um corpo material, uma construção de um espírito virtuoso, de um homem de bem. O sentimento de amor também, uma construção minha. Amor é cultivo. Amor em relacionamento é cultivo. Amor no meu plano interno é cultivo. Semeadura que exige trabalho. Semeadura que exige cuidado, atenção, vigilância. Vigilância para não chegar uma erva daninha junto a essa semente em crescimento. Vigilância para irrigar todo dia essa semente. É essa a construção do amor dentro de mim. E o sentimento de amor é imanente e desdobrado transforma-se em vigorosa capacidade para cultivar a esperança. O amor construído dentro de mim, a perspectiva que está tudo certo e um Pai Criador me dá o suporte, eu tenho potências da alma para enfrentar os desafios e vencê-los, gera essa condição de esperança. Superar-se, bem como a fé para o conseguir. A autoconfiança é o passo imediato, abrindo-lhe perspectivas formosas para a conquista da anelada plenitude. E aí, o que é a autoconfiança então? Porque o ser chega num determinado ponto do seu processo evolucional e fala: eu tenho possibilidade de fazer isso. Porque eu sou filho de Deus, o Pai Criador me dá possibilidades novas e eu tenho faculdades na minha alma que me permitem, sim, uma escolha consciente, amorosa, inteligente, de novos padrões de caminhada dentro desse planeta Terra. A autoconfiança produz uma atitude contrária às posses externas e um trabalho de autoconquista que pode favorecer a realidade do que se é, sem preocupação com a aparência ou a relevância social. Descobrindo-se herdeiro de si mesmo, o indivíduo trabalha-se a fim de crescer emocionalmente, amadurecendo conceitos e reflexões, aspirações e programas,
a cuja materialização se integra. Reconhece as próprias dificuldades e esforça-se para superá-las, evitando a autocompaixão anestesiante, quão deprimente do não entusiasmo que sempre leva a estados enfermiços. Eu me considero e eu me empodero internamente e falo, eu tenho forças para me conquistar aqui. E pode vir o desafio que vier, eu vou trabalhar da melhor forma possível. Vai doer, vai machucar, mas eu tô aqui, Senhor. Hábil para tentar transformar esse desafio num novo projeto evolucional para mim, constituindo-me como um ser mais evoluído, mais ampliado em termos conscienciais. E aí eu entro no estado de espírito que o Pai Criador quer de nós. Autoconfiança, com fé, com respeito, caminhando de forma virtuosa dentro da vida. E a referência para todos nós, em termos externos, como modelo e guia, é Jesus. Medita nele, né? Principalmente na sua passagem pelo planeta e como um ser virtuoso vem ao planeta ofertar essa mensagem de amor e como passa por dificuldades, mas supera todas elas. Nas suas palavras e ações, descobrindo que o medo é transtorno, distúrbio momentâneo que cederá passo à autoconfiança e à paz que deflui da irrestrita entrega ao bem e ao amor. E aí nós aprendemos a construir de forma diferenciada. Né? Nós acessamos essa força interior, essas potências da alma, nesse processo de autoconfiança. Eu dou conta e faço o melhor que eu posso nesse momento. E no segundo momento também, visualiza as leis do universo conspirando a meu favor. Esses modelos existenciais melhores do que eu, me estimulando a caminhar sempre, sempre, sempre mais, me desenvolvendo espiritualmente. É a mensagem que a Joana tinha para todos nós. Tomara que agora no plano da prática possamos desbastar e quebrar esses medos internos, caminhando com autoconfiança, com confiança no Pai Criador, criando novas perspectivas e novos patamares evolucionais. Muita paz, harmonia e luz para todos nós.